Gente, hoje eu vou explicar para vocês um gatilho mental para aprendizado de enxerto gengival. Você vai tanto aprender de uma forma mais educativa, mais fácil, como extrair o enxerto, como também como inserir ele no leito receptor. E para isso, eu trouxe dois esquemas aqui, duas fotos, em que você vai conseguir entender facilmente como é que a gente vai trabalhar. Para que eu desenvolvi essa técnica? Muitas vezes, dando aula, eu percebi que o aluno, por mais que ele assista a aula, por mais que ele estude nos livros, por mais que a gente treine em laboratório, no momento da clínica de atuar, algumas coisas não ficam tão fixadas facilmente na cabeça do aluno. Então a gente precisa talvez de alguns passos para que a gente fique bem fixado na cabeça e no momento de nervosismo da clínica, da cirurgia, a gente possa lembrar desse esquema e com isso desenvolver o nosso trabalho mais facilmente. Então, gente, eu imprimi dois esquemas para a gente aprender esse gatilho mental, para a gente desenvolver a técnica de enxerto gengival. Então, você vai pegar, você pode adquirir essas imagens, a gente vai disponibilizar para vocês, ou se você não quiser baixar, você pode só desenhar em casa. Basicamente, você vai ter que desenhar no leito receptor dois dentes, um ou dois com retração e dois dentes do lado. Então, você pode fazer, por exemplo, só 3 dentes, né? O central com uma retração gengival e os dos lados para dar suporte para essa retração, tá? E você tem que fazer um arco, como se você tivesse entendido que isso aqui é um palato para a região doadora do enxerto. Então você vai pegar essa imagem ou o que você desenhou. Se você for desenhar, tem que desenhar no canto superior, né, na parte superior do papel, e você vai dobrar em 3 em forma de Z ou de sanfona. Mais ou menos esse papel tem que ter a mesma proporção aqui na dobra, tá? Não precisa ficar 100% igual, mas o mais simétrico que você conseguir, melhor, tá? Então você tem que dobrar o papel nessa situação aqui, que o desenho fique para frente, tá? Dobra para dentro, depois dobra para fora. Tem que ficar nessa situação aqui, tá bom? Que tenham 3 partes em formato de Z. Certo? Então vamos lá. A gente só precisa desse esquema e de uma caneta. De preferência uma caneta Bic que você vai usar bastante, pode jogar fora depois. Então, gente, o que a gente vai fazer? Vamos identificar as retrações principais, no caso aqui a gente tem o 31 e o 41, né? E vamos fazer a técnica clássica de preparo do leito receptor, tá? Então a gente vai desenhar em volta das retrações, tá? Normalmente, como se a gente estivesse fazendo uma incisão intraocular, tá? Entre as retrações nós vamos passar reto, preservando papila, certo? E nas distais a gente vai fazer 2 relaxantes, tá? Aí por isso que eu falei para vocês usarem uma bique, porque a gente vai fazer isso até furar o papel, tá? Então a gente vai fazer isso sem delicadeza nenhuma, tá? Que a gente quer passar. Então isso como se a gente estivesse fazendo com a lâmina em 90 graus até o osso, certo? A gente vai arranhar o osso e passar intraocular nas retrações, tá? Quando o papel já estiver quase rasgando, nós vamos entrar agora com a lâmina, né? Nossa caneta está fazendo o papel da lâmina. A gente vai entrar paralelo ao longo eixo do dente, tá? Fazendo o quê? Movimentos pendulares, né? Então, a gente fazendo movimentos pendulares, a gente vai dividir esse retalho, tá? Retalho dividido, a gente está dividindo o tecido conjuntivo em 2 partes, tá? Certo? Estamos dividindo. Então, a gente preparou o leito para deixar o quê? Conjuntivo exposto para receber um enxerto sobre essas retrações. Agora nós vamos passar o leito doador, certo? Então no palato, nós temos esse esquema do palato aqui e nós vamos começar a fazer o desenho clássico de remoção de enxerto gengival, só que a gente tem que identificar o quê? Que a partir do primeiro molar, a gente vai ter passando aqui uma estrutura interessante, importante para a gente, que é a artéria palatina. Então a gente não deve tocar nessa artéria porque a gente tem risco de hemorragia. Então a gente vai começar sempre o nosso enxerto, a remoção de mesial de primeiro molar para frente. Tá? Então nós vamos desenhar uma trave,
certo? Da mesma forma que a gente fez ainda agora, tá? Só que o centro da trave está virado para o centro do palato, tá? Então nós vamos desenhar até rasgar aqui o papel, certo? Aqui já está rasgando. Agora nós vamos, essa primeira incisão é como se a lâmina estivesse em 90 graus com o osso, né? E a gente está arranhando o osso. Agora nós vamos entrar paralelo ao longo eixo do dente, certo? Movimentos pendulares, geralmente de trás para frente fica mais fácil. Quando a gente estiver na clínica a gente pode usar uma pinça para puxar esse tecido, né? Mas aqui a gente está usando paralelo ao longo eixo do dente, e depois paralelo ao palato também, porque o palato faz uma curvatura. Então a gente está dividindo o tecido conjuntivo em dois, certo? E aqui a gente vai definir se a nossa técnica vai ser de remoção de enxerto gengival livre, que é tecido epitelial, ou enxerto de tecido conjuntivo. Porque o que nós temos aqui? Aqui fora nós temos o que? EP, escreva aí no seu, tá? Quer dizer tecido epitelial, tá? Na parte de dentro, nós vamos ter o que? CONJ, conjuntivo. Aqui nós temos também conjuntivo, certo? Nós dividimos ele em dois. Então, se a gente quiser fazer a técnica de enxerto gengival livre, a gente vai remover só a parte de fora, tá? Que é o tecido epitelial com um pouquinho de tecido conjuntivo. Agora, se a gente quiser remover tecido conjuntivo subepitelial, nós vamos fazer uma incisão aqui embaixo de 90 graus, completando esse retângulo, certo? E aí, por último, essa sua caneta, que é uma lâmina de bisturi, vai virar um descolador. Então agora a nossa lâmina de bisturi, que é a caneta, vai virar um descolador. Nós vamos pegar esse descolador, né? E nesse sentido nós vamos empurrar o conjuntivo, tá? Para remover só essa parte intermediária que a gente escreveu conjuntivo, certo? Então a gente vai com o descolador e remove esse tecido conjuntivo, tá? Sempre com o auxílio de uma pinça quando estiver na boca, e nesse momento, segurando sempre o conjuntivo com a mão esquerda, com uma pinça, né? O auxiliar fica com o sugador à distância para não sugar o conjuntivo, tá? O que ficou lá dentro? Ficou o osso, certo? Então, se você está fazendo a técnica de tecido conjuntivo subepitelial, você vai fechar a janelinha aqui, tá? E fazer a sutura para manter essa janelinha lá fechada, e esse tecido vai nutrir e fechar normalmente, tá? Então a gente está fazendo a sutura e ele está ficando lá. E agora, com o nosso enxerto de tecido conjuntivo, nós vamos posicionar ele no nosso leito receptor sobre as retrações, tá? A técnica clássica determina que a gente deveria estabilizar esse enxerto, então a gente pode fazer incisões, suturas no periósteo com um fio Vicryl, tá? Mantendo esse enxerto estável, e sobre ele nós vamos colocar o nosso tecido, certo? E fazer suturas que estabilizem esse enxerto. Que momento eu sei que está estável esse meu enxerto? Se eu mexer o lábio do paciente e o enxerto não mexer junto, e o retalho também não mexer, a gente sabe que ele está estável, tá? Se ficar um pouquinho na boca, um pouco exposto, o conjuntivo, não tem problema. E a gente sempre vai tentar puxar o retalho sobre o enxerto. Quanto mais a gente puder trazer para coronal, melhor, né? A gente consegue recobrir mais as retrações e melhor resultado nós vamos ter. Para isso, nos próximos vídeos, eu vou ensinar suturas que facilitam a estabilização desse retalho mais coronalmente. Pois é, gente, essas foram as dicas para você que fez esse passo a passo. Parabéns, você acabou de fazer seu primeiro enxerto gengival e tenho certeza que no momento da sua cirurgia, esse passo a passo vai estar facilmente na sua cabeça, facilitando o seu processo cirúrgico.